A chegada de uma nova vida é um acontecimento notável no reino animal. No entanto, alguns nascimentos são verdadeiramente extraordinários. Embora a Mãe Natureza nos surpreenda continuamente, há momentos que parecem estranhos demais para serem acreditados. No mundo da vida selvagem, alguns nascimentos desafiam as probabilidades, mostrando a criatividade e a imprevisibilidade da natureza. Temos de tudo, desde peixes com boca extra até um polvo sem um par de braços em nosso vídeo sobre os nascimentos mais incomuns da natureza. E se você sente aquela centelha de intriga e paixão para descobrir coisas incríveis, inscreva-se em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Começamos com número 22. Mara Clara, a porca de duas cabeças. Em 2014, o mundo ficou maravilhado com o nascimento de uma porquinha nas Filipinas chamada Mara Clara. Este porquinho não era nada comum, pois nasceu com duas cabeças e três olhos. Uma ocorrência rara e estranha que confundiu os cientistas e o público. Imagens de vídeo mostraram a aparência surreal de Mara Clara, e sua aparência única chamou a atenção de pessoas ao redor do mundo. Apesar de suas características incomuns, Mara Clara era perfeitamente saudável e capaz de comer, beber e se movimentar como qualquer porco normal. Seus donos decidiram ficar com ela, prestando-lhe carinho e atenção. Os especialistas acreditam que Mara Clara é a única porca da sua espécie no mundo, o que a torna um fenômeno incrivelmente raro no reino animal. O seu extraordinário estado despertou curiosidade e fascínio, mas acima de tudo, a saúde e a felicidade de Mara Clara demonstram que a natureza pode surpreender-nos das formas mais inesperadas. Número 21. Jade, a cachorrinha verde gypsy, uma pastora alemã branca da Nova Escócia, Canadá, ganhou as manchetes em 2011 quando deu à luz uma ninhada de filhotes, um dos quais era diferente dos outros. 7 dos cachorrinhos nasceram perfeitamente normais, mas a oitava, chamada Jade, surpreendeu a todos com uma característica única e surpreendente. Ela era verde. Essa coloração inesperada deixou perplexos os donos de Gypsy, mas eles não puderam deixar de brincar que seu filhote havia se transformado no Hulk. Embora a tonalidade verde de Jade fosse certamente incomum, os veterinários logo explicaram que sua condição era causada por uma mutação genética rara, chamada pseudocromodisplasia. Essa mutação levou à produção de um pigmento verde na pele e no pelo. Embora a cor de Jade a destacasse, ela era saudável e cresceu para se tornar um animal de estimação querido. Sua aparência distinta é uma prova da natureza imprevisível da genética e da fascinante variedade encontrada no mundo animal. Número 20. O lobo, uma rara criatura marinha híbrida. O Wolfen é um fenômeno incrivelmente raro, nascido do acasalamento de um golfinho nariz de garrafa e uma falsa baleia assassina. Esses híbridos são tão incomuns que quando Kekaimalu, o primeiro lobo nascido, deu à luz 3 filhotes, ganhou as manchetes em todo o mundo. Kekaimalu nasceu em 2005 no Sea Life Park, no Havaí. Com uma impressionante mistura de cinza claro e preto, ao nascer, ele era 1/4 de falsa baleia assassina e 3/4 de golfinho nariz de garrafa. Apesar da sua herança mista, Kekaimalu conseguia alimentar-se do leite materno, embora também demonstrasse interesse em brincar com bacalhau congelado, tratando-os quase como brinquedos. À medida que crescia, o tamanho do Kekaimalu era muito maior do que o de um golfinho típico, o que intrigou ainda mais os cientistas. Este nascimento raro permitiu aos investigadores uma oportunidade sem precedentes de aprender mais sobre a vida marinha híbrida. Embora os nascimentos de lobos permaneçam extremamente raros, cada nova descoberta ajuda a desvendar os mistérios destes fascinantes híbridos e as características genéticas que herdam das suas espécies parentais. Número 19. O mistério do búfalo-crocodilo. Em 2015, um animal verdadeiramente estranho nasceu na Tailândia, deixando os habitantes locais confusos e intrigados. A criatura, que parecia ter corpo de búfalo e cabeça de crocodilo, foi descrita por muitos como um búfalo-crocodilo.
Este animal incomum se tornou uma sensação, pois os moradores locais se reuniram para vê-lo, acreditando que seu nascimento traria boa sorte para sua aldeia. Infelizmente, a criatura não sobreviveu por muito tempo e seu tempo na Terra foi breve. A causa exata desta estranha aparência permanece um mistério, com alguns especulando que se tratava de uma anomalia genética rara. Apesar de sua curta vida, o búfalo-crocodilo tornou-se um símbolo de mistério e intriga. As pessoas continuaram a visitar o animal após o seu nascimento, na esperança de que a sua presença lhes trouxesse boa sorte, embora a história do animal seja um enigma. Ela destaca as estranhezas ocasionais que a natureza pode produzir, fazendo-nos pensar que outras criaturas estranhas e únicas poderão nascer no futuro. Número 18. O bezerro de duas cabeças em 2013. Em uma pequena cidade do Brasil, nasceu um bezerro que deixou os cariocas sem palavras. Este bezerro não apenas era raro, mas também tinha duas cabeças, quatro olhos e duas bocas. Uma visão verdadeiramente surpreendente. O agricultor dono do bezerro capturou o momento em vídeo, mostrando o extraordinário animal sendo alimentado com leite pelo seu dono. Apesar de sua aparência incomum, o bezerro era saudável e conseguia se movimentar e beber como qualquer outro. Os veterinários ficaram perplexos com a condição, afirmando que tal nascimento era uma raridade extrema e provavelmente o resultado de uma mutação genética. Embora a causa desta condição permaneça incerta, a sobrevivência do bezerro foi uma prova da resiliência da natureza. O bezerro tornou-se uma curiosidade instantânea, com pessoas viajando para a cidade para ver o fenômeno raro. A história deles destaca a natureza fascinante e muitas vezes misteriosa das mutações genéticas em animais. Número 17. O híbrido porco-elefante na província de Guilin, na China, nasceu em 2014. Um porquinho que parecia algo saído de uma fantasia. Tinha corpo de porco, mas rosto de elefante, levando muitos a chamá-lo de porco-elefante. Esta estranha criatura foi um dos 8 leitões nascidos na ninhada e imediatamente chamou a atenção da comunidade local. Infelizmente, o porco-elefante viveu apenas 2 horas depois de nascer. Houve muita especulação sobre a causa de sua aparência incomum, com alguns se perguntando se seria o resultado de um experimento. A curta vida útil do animal e suas características estranhas levantaram questões sobre o potencial de manipulação genética na pecuária. Embora não tenha surgido nenhuma explicação clara, a história do porco-elefante continua a ser uma história estranha e trágica, levantando preocupações éticas sobre até onde os humanos podem chegar para criar animais com características incomuns. Número 16. A cabra com rosto demoníaco entre os muitos nascimentos de animais estranhos. Um dos mais perturbadores foi o de uma cabra que nasceu com um rosto que alguns descreveram como demoníaco. Este animal incomum foi fotografado e rapidamente se tornou viral na internet, provocando medo e fascínio com suas feições exageradas e expressão perturbadora. Ela parecia quase de outro mundo, dando-lhe uma aparência humana que perturbava muitos que a viam. Mas as aparições inusitadas não pararam por aí. Outra cabra nascida na Índia apresentava feições ainda mais estranhas, com um rosto que lembrava o de um humano. Estas estranhas criaturas serviram como um lembrete de como as condições genéticas podem resultar em animais que são ao mesmo tempo fascinantes e, por vezes, perturbadores. Número 15. O tubarão ciclope em 2015. Um pescador no México fez uma descoberta que ficaria para a história. Enquanto pescava, ele pegou um tubarão com apenas um olho no centro da testa. Esta condição rara e bizarra, conhecida como ciclopia, é um defeito congênito que faz com que uma criatura desenvolva apenas um olho no meio do rosto, uma condição que pode ocorrer em vários animais, incluindo humanos. Este tubarão, em particular, tornou-se o primeiro caso documentado de tubarão ciclope e imediatamente atraiu a atenção dos cientistas e do público. O tubarão foi levado para um aquário para cuidados, onde os pesquisadores puderam estudar sua condição e aprender mais sobre a ciclopia. Embora a condição incomum do tubarão o tornasse um objeto de estudo fascinante, também levantou questões importantes sobre os fatores genéticos e ambientais que contribuem para condições tão raras.
Infelizmente, não está claro se o tubarão sobreviveu por muito tempo, mas esta descoberta abriu novas portas para a investigação científica sobre anomalias genéticas na vida marinha. Número 14. A gata que deu à luz um cachorro, uma história estranha e altamente questionável, veio da China quando um homem afirmou que sua gata havia dado à luz um cachorro. Segundo o homem, sua gata de 3 anos deu à luz 4 gatinhos, sendo um deles um cachorro chihuahua. Esta afirmação incomum rapidamente ganhou atenção, mas também gerou ceticismo e confusão. Todo mundo sabe que cães e gatos não podem acasalar e produzir descendentes. Então a história parece impossível. Especialistas e amantes dos animais ficaram perplexos com a afirmação. Mas apesar da insistência do homem, não houve uma explicação clara de como isto poderia ter acontecido. Embora possa parecer o enredo de uma história estranha, permanece um mistério que deixou muitos se perguntando sobre a verdade por trás desta história bizarra. Número 13. A clonagem do guar-uguar, uma espécie de gado asiático encontrada nas florestas da Índia e do Sudeste Asiático, é um animal impressionante. Mas em extinção, essas poderosas criaturas parecidas com bois já foram abundantes em seus habitats nativos, mas hoje apenas cerca de 36 mil permanecem na natureza. O declínio da população guar é um claro lembrete da fragilidade da natureza. Num esforço para salvar esta espécie, os cientistas recorreram à tecnologia de clonagem, assim nasceu a NOAA, o primeiro guar clonado em um procedimento inovador realizado pelo Instituto Advanced Cell Technology de Massachusetts. Este processo de clonagem envolveu retirar células da pele de um guar falecido e fundi-las com óvulos de vaca, cujos núcleos foram removidos. Embora a técnica possa parecer ficção científica, foi o mesmo método usado para criar a famosa ovelha Dolly. O nascimento da NOAA foi um marco promissor na conservação e, por um breve período, encantou os seus tratadores com a sua energia lúdica. Tragicamente, a vida de Noah foi interrompida depois de apenas um dia, quando ela sucumbiu a uma infecção comum. Apesar de sua morte prematura, os cientistas enfatizam que a clonagem não foi responsável por sua morte. A tentativa de salvar o guar através da clonagem, embora sem sucesso neste caso, oferece lições valiosas para o futuro da conservação das espécies ameaçadas. Número 12. Cervo de cauda branca. Os cervos de cauda branca são comumente encontrados em toda a América do Norte, desde as regiões do sul do Canadá até a América do Sul. Esses animais adaptáveis podem prosperar em florestas, desertos, montanhas e até mesmo em pântanos. É raro um cervo dar à luz gêmeos, mas em um caso especial, uma corça chamada Lacey deu à luz 2 filhotes gêmeos únicos. O que tornou esses gêmeos tão extraordinários foram as diferentes cores de seus casacos. O primeiro filhote nasceu completamente branco e logo depois Lacey deu à luz um segundo filhote com a típica pelagem marrom. É raro que os cervos nasçam com pelagem branca, com apenas 1 a 2% dos cervos dando à luz filhotes brancos. O nascimento foi capturado em vídeo, mostrando o processo desde a mãe limpando seus bebês até incentivá-los a ficarem de pé sobre as pernas trêmulas. Enquanto a maioria dos cervos de cauda branca nasce com pelagem marrom avermelhada e manchas brancas. O fulvo de pelo marrom era uma variação mais típica. Ver esses bebês se relacionarem com a mãe e darem os primeiros passos foi um momento comovente que mostra a beleza e a maravilha da natureza. Número 11. O mistério da gata que deu à luz cachorrinhos, um acontecimento inusitado e desconcertante, ocorreu no sul do Brasil, quando uma jovem chamada Cia PR descobriu algo que desafiava a lógica. Sua gata Mimi deu à luz 3 cachorrinhos e 3 gatinhos, uma combinação que deixou a cidade completamente confusa. Este incidente desconcertante levantou questões, com algumas pessoas sugerindo que o cachorro do vizinho de Mimi pode estar envolvido. Porém, por incrível que pareça, descobriu-se mais tarde que os cachorrinhos tinham 78 cromossomos, confirmando que, na verdade, eram cães, enquanto os gatinhos tinham os típicos 38 cromossomos dos gatos. Essa história gerou intenso debate e deixou muitas pessoas céticas quanto à possibilidade de uma gata dar à luz gatinhos.
Embora seja altamente improvável que cães e gatos acasalem e produzam descendentes viáveis devido a diferenças genéticas, foram relatados alguns casos raros e incomuns de animais híbridos. Esta história permanece um mistério, mas muitas pessoas continuam a questionar a possibilidade deste estranho fenômeno. Número 10. O Ibex clonado dos Pirineus em 2003, um acontecimento que antes parecia saído de uma história de ficção científica, tornou-se realidade. O nascimento de um Ibex clonado dos Pirineus. Esta espécie de Ibex, outrora abundante nos Pirineus acidentados, foi declarada extinta depois do último membro conhecido da espécie, uma fêmea chamada Célia, ter morrido em 2000. No entanto, cientistas espanhóis preservaram as células de Célia através da criopreservação pouco antes da sua morte. Com essas células preservadas, os cientistas conseguiram usar uma técnica de clonagem semelhante à que trouxe ao mundo a famosa ovelha Dolly. Eles transplantaram os núcleos das células preservadas de Célia em óvulos de cabra, cujo material genético foi removido. O resultado foi um Ibex clonado dos Pirineus que nasceu em 2003. Mas, infelizmente, o clone sobreviveu apenas 10 minutos devido a um defeito pulmonar fatal. Apesar da curta vida útil do clone, ele marcou um grande avanço científico na tecnologia de clonagem e aumentou as esperanças de reviver espécies extintas. Embora esta experiência de clonagem não tenha conseguido trazer de volta à vida o Ibex dos Pirineus, demonstrou o potencial da clonagem como ferramenta de conservação. Esta história notável lembra-nos a importância da preservação das espécies e dos esforços que os cientistas farão para proteger a biodiversidade. Número 9. O urso Peasley. O que acontece quando um urso pardo e um urso polar se cruzam? No caso do urso Peasley, também conhecido como urso rosnador, surge um híbrido único. Esses ursos híbridos apareceram pela primeira vez no Ártico canadense em 2006, quando um homem viu um deles com o pelo branco de um urso polar, mas com manchas marrons, garras longas e uma protuberância nas costas de um urso pardo. Acredita-se que este híbrido incomum seja uma resposta às mudanças ambientais, já que as mudanças climáticas forçam os ursos polares a se aventurarem mais ao sul, onde encontram ursos pardos. O urso Peasley é altamente adaptável, herdando características de ambos os pais. Por exemplo, o pelo grosso do urso polar permite-lhe aguentar climas mais frios, enquanto o seu crânio combina características de ambas as espécies, dando ao animal uma vantagem no que diz respeito à sobrevivência. O surgimento do urso Peasley é uma prova da adaptabilidade da natureza, mas também levanta questões sobre o futuro dos ursos polares e dos ursos pardos. À medida que o nosso planeta continua a aquecer, híbridos como o urso Peasley podem tornar-se mais comuns, mostrando a resiliência dos animais num mundo em constante mudança. Número 8. O misterioso híbrido de lobo-chave. Conheça o lobo-chave, um híbrido fascinante que é um terço de lobo oriental, um terço de lobo ocidental e um terço de coiote ocidental. Com alguns genes caninos misturados por muitos anos, essas criaturas foram classificadas erroneamente como coiotes orientais. No entanto, o seu tamanho e características físicas incomuns têm deixado os cientistas perplexos desde que foram avistados pela primeira vez em 1969. Pesquisas recentes revelaram a sua verdadeira origem. O lobo-chave foi criado pelo cruzamento de coiotes ocidentais com lobos orientais no Parque Provincial Algonquin. Localizado no Canadá no início do século XX, esses híbridos se espalharam por todo o leste da América do Norte, adaptando-se a diversos ambientes, seja em florestas rurais, áreas suburbanas ou mesmo cidades urbanas. O lobo-chave prospera em quase todos os habitats que encontra. Fisicamente, essas criaturas se destacam com mandíbulas e crânios mais fortes, pernas mais longas e caudas mais espessas em comparação com seus parentes coiotes. Eles também são mais pesados, pesando cerca de 25 kg a mais que o coiote médio. Estes animais resilientes e adaptáveis são um exemplo perfeito da capacidade da natureza de evoluir e adaptar-se de formas surpreendentes. Número 7.
O híbrido naruga do Ártico das profundezas congeladas do Oceano Ártico surge um notável híbrido conhecido como naruga, um cruzamento entre a beluga e o narval. Estas duas espécies, ambos membros icônicos da família dos cetáceos, podem acasalar e produzir esta descendência única que capturou a imaginação de muitos. O naruga foi avistado na Groenlândia, onde narvais e belugas compartilham áreas sobrepostas durante os meses de inverno. Quando a água do mar congela, as belugas migram para o sul, enquanto os narvais permanecem nas águas geladas. Essa interação, às vezes, leva ao nascimento de um naruga, animal com características de ambas as espécies parentais. Os narugas são conhecidos por suas caudas longas e fortes, barbatanas peitorais em forma de pá e pelo acinzentado que lembra o frio do inverno ártico. A primeira evidência dessas criaturas apareceu em 1990, quando um crânio de naruga foi encontrado na costa de Disko Bay, na Groenlândia. Embora tenha sido um avistamento raro, os Inuit, que vivem no Ártico há gerações, sabem há muito tempo da existência dos narugas. Eles foram descritos como monstros de Frankenstein, e sua presença no folclore local acrescenta uma camada intrigante à história desta baleia híbrida incomum. Número 6. Maia, o primeiro lobo ártico clonado Maia. O primeiro lobo ártico clonado do mundo é um marco incrível tanto no campo da ciência quanto na conservação da vida selvagem. Nascido em junho como um cachorrinho de 3 meses, Maia foi criado através do trabalho inovador da Sinogene Biotechnology, uma empresa com sede em Pequim especializada em clonagem de animais. Ela foi gestada no ventre de uma mãe substituta Beagle, um processo que exigiu técnicas sofisticadas, como a transferência nuclear de células somáticas, o mesmo método que criou a ovelha Dolly. A aparência física de Maia é impressionante, com seu pelo branco como a neve e penetrantes olhos azul acinzentados, tornando-a uma visão verdadeiramente única. O processo de clonagem envolveu retirar células da pele de um lobo do Ártico e injetá-las em um óvulo de cachorro, aproveitando as semelhanças genéticas entre cães e lobos antigos. O nascimento de Maia é um farol de esperança para a espécie de lobo do Ártico, cuja população tem diminuído rapidamente nos últimos anos. Ao trazer os maias ao mundo, os cientistas esperam abrir a porta para mais esforços de clonagem para preservar espécies ameaçadas. A sua existência sublinha o poder da genética moderna para potencialmente ajudar a salvar os animais da beira da extinção, oferecendo uma tábua de salvação para aqueles que há muito lutam pela sobrevivência do lobo do Ártico. Número 5. O majestoso ligre-ligres, híbridos de leão macho e tigresa, são criaturas verdadeiramente magníficas. Esses animais híbridos pertencem ao gênero Panthera e são uma mistura notável do poder e da graça de ambas as espécies parentais. Os ligres podem atingir tamanhos surpreendentes, muitas vezes excedendo 400 kg de peso e medindo mais de 3 metros de altura nas patas traseiras. Eles não são animais de estimação comuns. Os ligres herdam características físicas marcantes de leões e tigres. Seus casacos costumam exibir uma mistura de listras de tigre com a juba dourada típica dos leões, criando uma aparência verdadeiramente única. Além do tamanho e da beleza, os ligres também apresentam comportamentos fascinantes. Eles tendem a ser sociáveis como os leões, mas possuem a independência e a força dos tigres. Eles são relativamente raros, sendo a maioria dos ligres criados em cativeiro. Embora possam parecer uma criação magnífica, possuir um ligre é mais desafiador do que possuir um animal de estimação típico devido ao seu imenso tamanho e necessidades de cuidados específicos. Você gostaria de ter um desses animais extraordinários como animal de estimação, ou a ideia de ter um grande gato selvagem em casa parece muito intimidante? Número 4. Filhotes incríveis de Rosie Rosie, uma mistura de Golden Retriever, deu à luz uma ninhada de cachorrinhos incríveis que ninguém esperava. Ela foi trazida para o abrigo de animais muito grávida, e seus donos, Kate e John, estavam entusiasmados com a perspectiva de adicionar mais cães à família. No entanto, quando Rosie entrou em trabalho de parto, ficou claro que não se tratava de um parto normal. Para sua surpresa,
Rosie deu à luz 4 filhotes que mais pareciam bezerros do que filhotes de retriever tradicionais. Os recém-nascidos tinham manchas pretas, brancas e marrons, parecendo vaquinhas em vez de cachorros. Você consegue imaginar a surpresa nos rostos de Kate e John quando os viram pela primeira vez. Esta ocorrência incomum levantou questões, com alguns se perguntando como uma ninhada tão única poderia ter nascido. Embora o mistério do pai permaneça sem solução, é possível que uma vaca vizinha ou um cão único esteja envolvido. Seja qual for o caso, Daisy, Clara, Belle, Betsy e Moo tornaram-se celebridades instantâneas. A ninhada inesperada de Rosie nos lembra que, às vezes, a vida pode nos surpreender com as reviravoltas mais inusitadas e que a natureza está cheia de possibilidades que nunca esperamos. Número 3. O híbrido camelo-lama, a vírgula, um híbrido entre camelo e lhama, é uma criatura que exemplifica o fascinante mundo do cruzamento de animais. Nascida por inseminação artificial em Dubai, a vírgula foi pensada para combinar o tamanho e a força do camelo com o temperamento da lhama. Um cientista britânico esteve por trás desta experiência, na esperança de criar um novo tipo de animal adequado às condições do deserto, com a resistência do camelo e a natureza mais agradável da lhama. O resultado foi uma criatura que parece uma lhama superestimulada. A vírgula tem pernas mais longas do que uma lhama tradicional, mas não possui a icônica corcova do camelo. O objetivo era produzir um animal de carga, algo parecido com uma mula do deserto, mas com menos comportamento notoriamente teimoso do camelo. Porém, a vírgula revelou-se bastante difícil, exibindo um temperamento mais parecido com o de um animal selvagem. Ele é conhecido por morder e resistir os treinos, a ponto de morder um boneco criado para ser seu companheiro. Atualmente não existem outros companheiros adequados para esta criatura, e parece que a vírgula pode ser mais um problema do que uma solução. Ainda assim, a sua própria existência mostra que, com a tecnologia moderna, até as travessias mais improváveis são possíveis. Número 2. O raro híbrido Zonk-o-Zonk. Um híbrido resultante do acasalamento de uma zebra macho com uma jumenta é uma das criações mais raras da natureza. Estes animais únicos combinam as características robustas e marcantes das zebras com os traços mais domesticados dos burros. Embora os animais híbridos sejam raros, o zonk é uma exceção, prosperando na natureza, onde zebras e burros partilham frequentemente habitats em África. Apesar de sua raridade, os zonks já existem há algum tempo, com relatos de sua existência que remontam a 1859, a impressionante pelagem listrada do zonk, uma característica herdada de seu pai zebra, o torna facilmente reconhecível. Além de sua aparência ser intrigante, os zonks também são conhecidos por sua adaptabilidade na natureza. Ao contrário de outros híbridos que lutam para sobreviver, os primeiros zonks provavelmente surgiram quando zebras e burros entraram em contato e acasalaram naturalmente. Mas esses híbridos permanecem extremamente raros. Embora a maioria dos animais híbridos não consigam reproduzir-se, os zonks podem por vezes viver vidas saudáveis, acrescentando um capítulo curioso à história da interação interespecífica. A sua existência serve como um lembrete de como às vezes a natureza pode nos surpreender com combinações únicas. Número 1. O híbrido leão-leopardo, o leopon, um raro híbrido entre uma leoa e um leopardo macho, é um dos exemplos mais intrigantes de cruzamento no mundo animal. O primeiro caso documentado de leopon ocorreu em 1910, no Zoológico de Hamburgo, na Alemanha. Carl Hagenbeck, pioneiro na criação de híbridos, registrou o nascimento dos primeiros filhotes de leopon, embora tragicamente eles não tenham sobrevivido até a idade adulta. No entanto, e com constituição robusta e pernas curtas como as de um leopardo, mas quase tão grandes quanto as de leões, leopons também exibem comportamentos marcantes. Ao contrário dos leões, eles são excelentes escaladores e são atraídos pela água, uma característica mais comumente associada aos leopardos. Seu pelo é uma mistura única de manchas marrons, típicas de um leopardo, embora de cor mais clara, e suas caudas são tufadas como as de um leão. O híbrido leopon oferece uma visão incrível sobre o potencial do cruzamento no reino animal, destacando os resultados fascinantes e diversos de tais uniões.
Qual você acha que é o nascimento mais surpreendente da natureza? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e certifique-se de se inscrever para obter mais conteúdo fascinante e emocionante. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima aventura!